Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Resgate a Sua Voz. Já puxa aí a sua cadeira, pega seu chimarrão, seu café, que nós estamos começando mais um episódio com vozes de verdade. Aqui você vai ver pessoas autênticas, com cicatrizes, com dores, com suas verdades para contar para nós. Fique à vontade, vem, chega mais perto. Eu não estou sozinha, estou com uma mesa aqui com só mulheres que são incríveis, que têm deixado a sua marca nesse mundo, e eu quero apresentar a vocês. Meninas, que prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindas. Que bom, que alegria que vocês me disseram sim. São resgatadas. Vocês são vozes para nossa geração. Eu sei que vocês já têm deixado a marca de vocês e eu quero hoje ouvir mais vocês, que vocês contem e inspirem os nossos corações com aquilo que vocês carregam. Com vocês, eu quero que você agora pegue o seu microfone, conta um pouco para nós, se apresente para quem está nos ouvindo. Prazer a todos, boa tarde, honrada pelo convite de estar aqui com vocês, meninas. Eu me chamo Keide Storino, eu trabalho com fisioterapia há 25 anos, agora há um ano me tornei biomédica e um dos meus propósitos é trazer embelezamento junto com saúde, mas também resgatar a verdadeira essência de uma mulher. Então, tudo que é possível dentro da parte da estética, eu acabo entregando tecnologias mais avançadas, mas também enxergando dentro de cada uma delas, entendendo que às vezes a necessidade não é o exterior, mas sim o resgate interior. Uau, seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí, Cleri? O meu prazer, grandioso estar aqui, né? A gente fechar a agenda para esse momento. E eu acredito que a nossa voz, ela tem que ser externalizada mesmo, né? Durante muito tempo, eu fiquei calada, né? Num processo de reclusão. Mas hoje eu me posiciono, né? Como mentora de mulheres para conduzi-las à sua jornada específica, à sua essência. Também me tornei escritora de um processo de reclusão. Me tornei escritora usando um livro como uma forma de externalizar a voz. E também ajudo mulheres a empreender segundo o seu dom. Incentivo elas a colocar para fora aquilo que também está ali guardadinho, né? Está só um sonho, está engavetado. Então, é uma jornada intensa e eu sou muito grata pela Esté, porque nós vivemos muito isso, alguns momentos juntas. Ela foi a primeira professora de música do meu filho. Muita gratidão, Esté, por ter assumido esse lugar de conduzir a vocação do meu filho como músico. Eu já vejo ele como músico, né? E ali ter dado o start. Às vezes a gente precisa de pessoas que dêem um start na nossa vida. Então, sou muito grata a Esté. Além do chamado, além de tudo que a gente assiste da vida dela, é uma honra estar aqui. Que bom que você disse sim. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Oi. Olá, eu me chamo Kellen, prazer estar aqui contigo, gratidão, né? Sou Kellen, mãe da Ana Luísa, esposa do Paulo Graff, e venho de uma jornada de 22 anos trabalhando na área de alimentação saudável, com muitas curas, né? Através daquilo que Deus deixou, os alimentos da terra, né? E quando eu descobri a minha identidade em Deus, e o resgate de voz, né, que houve foi a voz de Deus sobre a minha vida. Que eu não precisava ser perfeita, que eu não precisava agradar as pessoas, mas que eu precisava falar daquilo que Ele fez na minha vida. E se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida daqueles que precisam. Uau. E quando eu te conheci, foi uma conexão muito rápida, mas foi um céu abrindo, e eu vi uma mulher cheia do Espírito de Deus, com um dom de destravar e dar destinos, né? Amém. De amplificar. Amém. E Amém. dar direcionamento. Porque muitas vezes nós mulheres ficamos paradas, né? Como a Cleri falou, reclusas por julgamentos. E é tão difícil hoje, nesse mundo, né? Eu acho que o versículo de Esther 4:10 que fala, por acaso não foi para esse tempo que eu te chamei, né? Eu acho que é um versículo... Esther é o versículo que 4 é o que fala... o teu nome mesmo, né? Eu acho que você foi chamada para esse tempo. Amém. Para destravar, para resgatar. Ô, glória! E para dar voz às mulheres. Receba. Né? Isso! Dar Isso. voz às mulheres. Obrigado. Né? Então, eu sou muito grata, é Amém, um prazer, Jesus. um privilégio, né? Que revelação, hein? Estar aqui hoje contigo. Amém.
Amém. Que coisa boa. Que riqueza. Eu acho fantástico quando a gente começa a falar e elogiar a outra pessoa, porque isso fala mais sobre nós do que a própria pessoa em si. É um espelhamento e a gente identificar o melhor no outro, isso está revelando quem nós somos. E ouvir de vocês falarem de si, mas também falar bem do que estão fazendo, isso inspira demais. E a gente reconhece no outro a vida que está em nós. Sim. Então, Forte. tudo que você está vendo em mim é porque existe vida em você. É porque Deus Forte. também te chamou como a Esther dessa geração. É um tempo das rainhas se levantarem. Essa década de 2020 a 2030, o Senhor falou para mim, bem na virada do ano ali, que ia acontecer um grande avivamento e ia ser no movimento feminino, ia ser com as mulheres aquelas que transformam uma sociedade. Então, esses próximos 10 anos, vocês vão ouvir e ver muitos movimentos, coisa que a gente não se via e ouvia. Era tanto chá, era tanto movimento profético para mulheres. Deus está resgatando a voz feminina, uma voz verdadeira. Crenças que a gente acreditava que era verdade, histórias que nos contaram e a gente carregou aquilo como uma verdade, elas estão sendo desconstruídas para que renasça realmente um movimento saudável de mulheres. Já teve vários movimentos, mas eles não tiveram saúde, porque eles não tinham Jesus no centro. Só que agora, com a graça de Deus, a internet, se a gente usar como uma ferramenta de estratégia, como vocês já estão usando, nós vamos conseguir resgatar muitas pessoas que acham que às vezes vai ter que abandonar a casa para ter o ministério, ou abandonar o ministério para ter a casa, e nós vamos provar, não, é possível a gente ser tudo, ser uma empreendedora, ser uma dona de casa, ser uma mulher que vai cuidar dos seus filhos, ser uma esposa, é possível, e ainda ser cristã sem precisar se vender, sem vender seu próprio corpo. É para isso que eu tô aqui. Esse é o meu chamado, eu dou voz para as pessoas mesmo, você testificou o que o Senhor tem compartilhado comigo nesse tempo, e eu não vou fazer nada sozinha, e eu não vou conseguir conquistar toda a terra, é por isso que Ele está chamando mulheres pontuais em várias nações, em vários estados e cidades, para que uma hora a gente se cruze, igual agora. Agora a gente se cruzou aqui, mas vocês, cada um tem o seu povo, tem a sua nação que vai entender Jesus com a sua linguagem. E é por isso que nós estamos aqui, cada uma vai falar algo e vai atingir o seu público. Qual que é a maior razão de nós parar toda a nossa agenda e estar aqui agora? É mostrar para as pessoas que quando a gente conhece a nossa identidade, a gente já não quer ser mais ninguém, a não ser aquela que o Senhor falou, essa é você, minha filha amada. Então, eu quero puxar esse gancho e falar sobre identidade para vocês. Que eu imagino que vocês tiveram crise, isso não aconteceu só lá em casa, né? Aquela crise de identidade, aquele tentar encaixar e você tá num lugar e não se sente que é você, a tua voz parece que ninguém tá te ouvindo. Vocês já tiveram essa impressão? Você tá falando, tá todo mundo falando, mas ninguém tá te ouvindo. Nem a gente, às vezes, tá se ouvindo direito. Eu quero que vocês me contem sobre identidade. Como que foi para você encontrar sua identidade? Como que você se tornou mentora? Pode contar para mim, Keide? Nossa, com muito prazer. Porque o que acontece? Nesse mundo da estética, nós temos um mundo de possibilidades para nos deixar mais belas, certo? Vocês concordam comigo? E o que acontece? Dentro dessa parte da estética é muito fácil de nós ficarmos rasas, de nós ficarmos no superficial, só na aparência. E a nossa beleza interna, ela vai morrendo. E muitas das vezes, o que acontecia? Aquela paciente, ela saía do consultório, ela chegava em casa, retornava dizendo que o procedimento estava ok, mas de repente, parece que falta mais um pouquinho de alguma coisa, parece. E eu fui observando essa crescente, até porque a estética deu um boom da quantidade de coisas que fazíamos no rosto, e de repente aquilo foi tocando no meu coração e Deus foi me esclarecendo algumas coisas. E uma delas foi exatamente isso. Começa a trazer as tuas mulheres para perto de mim. E aquilo me tocou profundamente. Então foram tempos que eu acabei vivendo. Senhor, o que eu estou fazendo então? Deixo de ser fisioterapeuta? Deixo de ser biomédica? Como que eu devo de atuar agora? Não, permaneça onde estás e eu simplesmente vou te guiar.
E de 2024 até o dia de hoje, por exemplo, mais um dia acontecendo, Deus está trabalhando desta forma. Então, neste tempo, eu vi a necessidade de aproximar essas mulheres, mostrar a elas que muitas das vezes o que elas não estão enxergando no espelho, ou o que elas enxergam é só a parte de fora, mas o interior delas é que está precisando de alimento, é que está precisando de beleza, é que está precisando de luz. Entende? E aquilo foi nascendo e foi crescendo e foi tomando uma força. A partir dali, eu acabei também montando uma mentoria para mulheres, né, na qual a gente conversa sobre clareza, sobre direção, sobre posicionamento, sobre trazer consciência e presença para tudo aquilo que nós fazemos. Eu acabei participando também como coautora de um livro, Protagonistas do Sucesso, onde eu falei um pouquinho dessa dificuldade de as pessoas conseguirem externar aquilo que realmente estamos sentindo. E foi uma crescente surpreendente, o Senhor nos surpreende, a gente pede um tanto e Ele dá sempre muito mais, Ele transborda. E o meu objetivo sempre foi de poder proporcionar isso às outras pessoas. Eu sempre preferi, até algumas vezes, ficar mais no bastidor e deixar que os outros brilhassem. Mas eu também entendi que a minha luz também precisava vir à tona. E através dessa luz ajudar muitas outras mulheres. Uau. E é isso que está acontecendo. E eu tenho pedido ao Senhor para deixar perto de mim mais luz, mais mulheres com essa mesma energia. Porque nós temos que ser corajosas, certo? E o Senhor também tem nos dado uma porção a mais de ousadia. Porque Uau. A coragem, ela nos leva até um determinado ponto. Mas o Senhor tem nos pedido ousadia. Ousadia para a gente avançar um pouco mais, para nós falarmos aquilo que deve de ser dito, não apontando, não julgando, mas com leveza, com amor, com acolhimento, mostrando o que realmente nós devemos viver nesta era. Uau, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Cleirinha, fala para nós. Então, eu como mãe, esposa, né, filha amada, a minha maior crise de identidade foi dentro do meu lar. E foi onde eu deveria estar mais acolhida e encontrada, foi onde eu estava mais apagada. Sabe aquele óculos quando está embaçado? E ali, no comecinho da pandemia, não só pela pandemia, eu ouso dizer que Deus mandou a pandemia para me resgatar. Resgatar a minha voz. Uau! Cada uma tem uma história com a pandemia, né? É verdade. A minha foi de muita dor, muitos processos e uma crise profunda de identidade. A crise de identidade, ela faz com que você fique paralisada, você procrastina, você não sabe a direção tomar porque qualquer direção você tem a sensação de que vai dar errado. E a melhor forma de você realmente se encontrar é buscando o Criador. E ali começou minha busca intensa pelo Criador, por momentos de intimidade com Deus, para que fosse gerado todos esses projetos, os quais hoje eu tenho a honra de coordenar, de conduzir, projetos com mulheres, ativação de mulheres empreendedoras, cura e, logicamente, ajudar mulheres a encontrar seu verdadeiro propósito, através da minha mentoria, né? Então, essa jornada, né, me fez crescer, e não só crescer, como ajudar outras mulheres a crescer também, assim como a Esther ajuda, as irmãs aqui também ajudam muitas mulheres a crescer. Eu acho que o maior propósito nosso aqui na Terra, ele é realmente falar do amor dele e ajudar pessoas a serem curadas, né? Então, se você não está conseguindo fazer isso, ainda vai acontecer um processo. Ou você está no processo, ou você vai passar pelo processo, para que esse deserto ele venha a ser futuramente um GPS na vida de outras mulheres. Então, Deus me confiou também nessa jornada, eu escrevi o livro Fruto do Espírito, onde eu ensino hoje mulheres que aquilo que ela busca tanto no shopping,
ela encontra dentro de si, né, que o fruto do Espírito é uma comunicação verdadeira com um Deus que te criou, e através do teu comportamento, do teu caráter, né, das tuas atitudes, é manifestado isso. Porque a gente vive num mundo de rótulos. Nós temos muitos rótulos, mas o que realmente entrega o que você é em Deus, a tua identidade de filha, é o caráter, é realmente as atitudes, principalmente em situações de conflitos, em situações onde a gente está no meio de pessoas. Aqui tá maravilhoso, mas nem sempre. Verdade. Aqui tá uma Tá leve. Gente, eu nem quero sair daqui. Gostoso. Mas realmente o que a gente passa ali fora. E às vezes dentro da nossa própria casa, né? Com situações que a gente tem que, né, pedir ajuda aos universitários. Então, mulheres, um pouquinho, né, da minha jornada, um pouquinho de como eu nasceu, né, uma nova Clery, da velha Clery, como matou a Clery, como nasceu a nova Clery. É um sepultamento, amiga, é isso mesmo. Aonde eu acho que nem o facial é o mesmo, né? A gente tem até que mudar do celular. É sobre isso. Olha, a mudança de Jesus no nosso coração, na nossa identidade, não tem plástica, botox que compare. Vai complementar, irmã. Vai complementar. Amiga, eu vou te falar assim, ó. Vai dar o toque, vai dar a cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo. Mas... Claro que é como você falou, tu via tuas pacientes trocando, fazendo. E nunca tá bom, porque existe um brilho que é só o Espírito Santo que pode dar. A libertação de se encontrar. Não tem maquiagem suficiente. O resultado nos negócios também muda muito. Quando a gente tem uma espiritualidade elevada, o resultado vem de forma mais leve, né? Eu creio nisso. Mas faça um botox, tá? Tem que marcar o meu. Vamos marcar. A idade Pastora! chega, né? Fale, a idade chega, exatamente. E 4.0 e alguns, né? Olha aí, gente! Então, eu falo que o cuidado com o corpo, né? Corpo, mente e espírito, eles andam totalmente alinhados, né? E acho que não tem nada que agrade mais a Deus do que o cuidado com o corpo. Porque um corpo sadio traz uma mentalidade, uma mente sadia. E produz um espírito, né? Porque nos dá força e vigor. Hoje a gente vê que o atendimento de muitas mulheres com batalhas na mente, com batalhas emocionais, com dores emocionais. E tu vai puxar para 1 a 1, quando tu vai conversar, tu vai ver uma desordem na alimentação, uma desordem nos cuidados, né? Então é bom fazer um botox também, pra gente se sentir bem. Existia, eu acho que há 10 anos atrás, existia um tabu muito grande sobre isso, né? É uma vaidade, né? É um pecado, né? Então, graças a Deus, hoje a mente foi aberta, né? E eu conheci a Cristo jovem, 18 anos, minha família não era cristã, mas eu vinha de uma geração muito doente fisicamente. E eu sempre busquei respostas em Deus, da forma com que os meus pais tinham a religiosidade deles, mas eu sentia um Deus vazio e eu fechava a porta do meu quarto e eu clamava por um Deus vivo. E aos 18 anos eu conheci, e aos 24 anos, né, quando eu achava que tudo estava bem, eu fui desenganada da medicina, né? Mas eu conhecia a Cristo, né? O médico me deu aproximadamente 6 a 9 meses de vida, um tumor no fígado. E todo mundo perguntava, né? Mas qual o seu pecado, né? Porque eu tô falando isso de, né? Hoje tenho 43, então eu tinha 24 na época. O que você fez de errado se você tá dentro da igreja? Eu era aquela jovem que foi pro ministério tradicional, onde você tira, né? Coloca a saia, tira tudo mais um pouco. E eu não me importava pra forma que eu tava vestida, porque eu sempre fui muito vaidosa. Mas quando eu me encontrei em determinado local onde eles acreditavam aquilo, a paz que excedia todo o entendimento entrou dentro de mim. E eu não ligava se eu não podia mais usar batom, se eu não podia mais usar calça, no frio, lajes, negativo, né? 2, 3 meias, não importava, porque eu queria estar no meio, como você falou, no meio de pessoas, em um ambiente onde eu sentia aquela paz.
Mas eu já cuidava da alimentação por justamente isso, por vir de uma família com problemas e desde criança com muitos problemas. E quando eu fui desenganada dos médicos e as pessoas me perguntavam, eu falo que o meu caixão já tinha sido encomendado na época, por familiares, por amigos. E eu dizia, né, aquela passagem que fala, quem pecou para que o filho nascesse cego, né? Ninguém, isso é para a glória de Deus. Então, eu tinha uma certeza dentro de mim, pastora, que algo sobrenatural ia acontecer. E com menos de 3 meses, eu fui curada de uma situação que permitiu fazer uma cirurgia. E na sala de cirurgia, literalmente antes disso, eu tive o meu primeiro encontro com Deus, né? Amém. Que eu tinha 3 Bíblias, eu virava todas elas de ponta cabeça, fiquei até 3 da manhã orando, e eu abria Isaías e falava, né? Entre vós nunca houve deuses estranhos, agindo eu quem impedirá? Uau. Então, eu fui para aquela sala de cirurgia, quando eu cheguei lá eu tinha tido um sonho, e tudo o que eu tinha sonhado estava naquela sala. Então, quando o médico chegou nervoso, porque meu percentual de chance de sair viva era 5%, mas era melhor tentar do que dali 7 meses eu não estar, ele chegou e eu estava cantando um louvor, né? E quando eu estava cantando aquele louvor, ele olhou assim, impactado, e ele falou, você tem muita fé. Uma cirurgia de 7 horas, e 1h30 eu estava acordada na sala de recuperação. Minha recuperação foi literalmente um milagre, que eu não senti as dores e tudo que falam. Nossa. E dali pra frente eu fiz um pacto com Deus naquela sala, né? Eu falei, Deus, usa-me a mim, eis-me aqui. Porque eu me senti, a resgate da sua voz, eu senti Deus me resgatando. Porque até ali eu trabalhava com alimentação, tinha esse entendimento, mas existia, hoje já, graças a Deus, isso já não existe mais tanto, né? Em alguns locais ainda, mas um sindicato muito contra você se alimentar saudável. E se você não tomar aquele líquidozinho mais escuro com gás, você não é bem-vindo naquela roda. E se você não comer aquelas coisinhas, porque você é chato, porque você é isso. Não que eu não comesse, mas eu falava, e aonde está o corpo? Porque isso aí, a conta uma hora vai chegar, igual fatura de cartão de crédito. Você compra, final do mês a conta chega. E o corpo pode demorar um pouquinho, alguns anos, talvez 50, 60, mas a conta chega. E eu sofria muita perseguição, literalmente, por pessoas, muitas afrontas. E aquilo meio que me paralisava. E aí, quando eu estava naquela sala, eu falei, Deus, eu vou levar alimentação saudável para as pessoas enquanto eu estiver viva. Uau! E aí foi onde começou o meu chamado, mas eu sempre fiz isso muito no anonimato. Eu nunca gostei muito de aparecer das câmeras, de um podcast. Todas nós aqui temos algo E comum. aí Deus sempre falava comigo, vou te levar com uma voz profética. Daí eu até trouxe aqui Jeremias, 1:5, né? Antes que te formasse do ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu separei e designei profetas de nações. Então, há uns 10 anos atrás mesmo, Deus começou a confirmar muito, falar muito comigo, eu vou te levar para as nações como uma voz profética. Nossa, e você vai levar o avivamento, a glória de Deus, o poder. Você vai retirar mulheres de cativeiros espirituais, restaurar famílias, destravar mulheres, destravar e colocar elas, né, identificar o chamado delas, identificar a identidade delas, dar aquele dizer, vai, você consegue, é para isso que você foi chamada, é para esse tempo, é para esse propósito. E isso para mim foi tudo muito difícil de sair dos bastidores. E agora é chegado um tempo que Deus tem falado. Então, quando veio o teu convite, Deus tinha falado já para mim. Eu vou começar a te colocar. Eu quero você nos canais. Eu quero você nas redes sociais. Porque eu tinha muito temor. Porque fazer para Deus e você levar o seu propósito, o meu trabalho é um propósito de vida. Entendeu? Porque se o corpo tivesse sadio, eu sei que aquela pessoa vai ter uma conexão com Deus mais fácil, vai ter batalhas mentais menores e vai conseguir ter mais energia até para buscar, até para diversas situações, né? Equilíbrio familiar, né? Muitos casamentos, eu e meu esposo, nós trabalhamos com casais. Muitos casamentos, 70% dos problemas do casal é resolvido com ajustes na mesa, na comida, entendeu? A mulher tá estressada, o marido não dorme direito, o filho tá dislexo, com falta de atenção, o tal do TDAH, que é faltando aí gorduras saudáveis no cérebro. Então, você vai identificando uma série de, em média, 70% dos problemas familiares totalmente relacionados com a base alimentar e estilo de vida ativo, saudável, meio que você vive e posicionamento. E hoje a gente pode se posicionar da forma que quiser. A gente pode ir pro lado, né? E a gente pode ir pro norte, a gente pode ir pro sul. É uma escolha. O livre-arbítrio, ele nunca foi tão claro hoje, né? Então, hoje nós temos essa voz de nos posicionarmos assim. Então, quem é a Kellen hoje? A Kellen é uma pessoa que ouviu a voz de Deus do chamado,
Hoje, eu não me importo o que vão pensar do que eu tô falando aqui, pastora. O que importa é para que Deus me colocou hoje aqui. isso. Tem alguém que Uau. vai estar ouvindo em casa. É sobre Isso aí. isso. Que vai assistir esse podcast. Isso é libertador. E que vai dizer, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso. Se ela pode, eu também posso. E talvez eu não vou ser o formato de mulher perfeita para aquela outra que é crítica, autoritária, que tá ouvindo. E tá tudo bem, entendeu? Então, essa Kellen eu gostaria de ter destravado antes. Mas quando eu falei, Deus, por que o Senhor não me liberou isso antes? Porque essa ousadia do Espírito, eu acho que eu vou chamar de ousadia, né? De chegar em ambientes e as pessoas olharem para você e sentirem, tá, mas e agora? E você vê aquela rejeição, porque em todos os momentos da vida, em alguma etapa, nós somos rejeitados. Independente. A questão é que se você é curado, você entende que a rejeição muitas vezes que tá vindo não é sobre você, o que tu falou é muito forte. O que você tá falando sobre mim é o que eu vejo que vem de você. Então, muitas vezes, aquela rejeição, se a gente é curado, a gente vê que é o que a pessoa precisa. E eu falo, Deus, me dá as armas espirituais para ajudar essa mulher, porque ela sim precisa ser curada. Porque você chega, não tem quando você chega num ambiente, olha, ela tá ali. Ela vai tomar meu espaço, o que tá acontecendo? E aí você trava, tá aí agora, falo. Então, o meu trabalho vem cuidado com o corpo, aí parte pra mente, cativeiros espirituais, mentais, crenças limitantes, destravar, Glória a Deus. conexão com família, realinhamento, e essa é a Kellen, o Paulo e a Ana Luísa, né? E é um chamado familiar. Glória a De Deus. saúde que lindo. e conexão com Deus. Que honra, que lindo ouvir isso. Um chamado. Um chamado. Ai. Eu acho que se não fosse o chamado, o propósito, nós não conseguiríamos. estaríamos Não estar estaríamos. aqui. Uma frase, assim, Fala. pra finalizar isso bem forte, assim. Hoje fala muito sobre honra, né? Uhum. E qual é a maior honra para Deus? Sem o nosso corpo saudável, o Espírito Santo não consegue operar na plenitude. Ele até opera, mas imagina se ele estiver saudável. Então, a maior honra para Deus é o cuidado com o corpo. A primícia nossa para Deus é aquilo que a gente coloca para dentro, entendeu? Que nos conecta de uma forma sobrenatural. Nosso instrumento para estar. É verdade. Eu recebo essa palavra. Eu recebo Eu também. recebo. Meninas, nós temos algo em comum, que é que nós amamos bastidores. Essa é a verdade. Amamos. A gente sempre gostou de bastidor. Eu dei meu lugar para muita gente cantar. Toquei para muita gente e não queria ser aquela que estava no centro. Mas enquanto eu fazia isso, eu não me sentia plena, não me sentia inteira. Vocês também passaram por isso. E o quanto é ruim nós queremos transmitir um negócio, querer ser boazinha demais, dar o lugar, sendo que aquele lugar é nosso. E nós não temos mais tempo para perder com isso. E a gente já está encerrando. E com base nisso, sobre a gente lembrar o tempo que a gente perdeu e tentar querer gostar dos bastidores. O bastidor é bom, é maravilhoso. Mas e como que eu vou inspirar outras pessoas? E quem que vai olhar? Se eu não me posicionar, no YouTube eu vou ter um monte de inimigos se posicionando para inspirar meu filho, para inspirar outras pessoas. Então eu vou me posicionar para eu inspirar, para eu tocar, para pessoas verem, não, se a Esther conseguiu, Eu também eu posso. tenho para quem olhar. Nós É estamos possível olhando a isso. Rainha Esther agora, a Rainha Esther da Bíblia. É a referência, mas e as nossas referências vivas? E aquela mulher que eu vou me inspirar como mãe, como dona de casa, como empreendedora? Nós somos essa experiência viva para os nossos filhos, para nossa família, para nós mesmos às vezes. Não somos um personagem. Então, um personagem é uma mulher perfeita, mas esse personagem tá na novela. Nem a atriz que monta aquele personagem Vive. consegue sustentar aquilo. Agora, se nós formos verdadeiras conosco, nós vamos conseguir sustentar, porque o nosso sustento vem do céu. Ele nos sustenta. Eu me movimento pelo meu propósito, porque pela minha vontade, eu estava em casa agora. Conforto pede conforto. E sim, com certeza. Eu quero que você fale para o seu eu. Isso vai ser uma forma de você deixar esse recado para as nossas amigas que estão lá. Se você conseguisse ter um encontro com a tua versão de 10 anos atrás, que conselho você daria? O que você diria para aquela tua versão? Porque vai ter mulheres nos ouvindo, homens nos ouvindo, e às vezes vai ser uma virada de chave
que vai mudar o destino dessa pessoa. Então, que você seja muito usada. E nisso você já pode se despedir, nós já vamos estar encerrando nesse último quadro. Vou começar por mim. Se eu olhasse pro meu eu de 10 anos atrás, eu ia dizer, Esther, eu quero te declarar uma palavra. Leia Cantares 2:10, que diz assim: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem flores na terra, Esther. O tempo de cantar chega para você. Levanta-te, Esther. Levanta-te. Esther, vai ficar tudo bem. Não se preocupa com o que os outros vão pensar, porque senão você vai gastar muita energia querendo se justificar, querendo se explicar. E querer agradar os outros é um caminho sem volta, não tem fim. E o nosso fim, Esther, é a eternidade. O nosso propósito, Esther, ele não é o final. Nosso propósito está no percurso. Então aproveita o dia que você está vivendo hoje, que esse é o teu propósito. Porque o final de todas as coisas é a morte, é a eternidade. Aí já acabou o teu propósito. Vai e rompa. Isso eu falaria para mim, se eu pudesse. E Uau, é isso mesmo. Bem, eu falaria para Keide de 10 anos atrás, ou com 15 anos que seja, para que não se preocupe em ser perfeita. Não se preocupe em saber fazer, porque Deus vai te capacitar. Apenas deixe o teu querer, a tua vontade, respeite a tua essência, seja autêntica, seja o teu eu de verdade. Não queira agradar para poder caber, não tente se moldar. Porque quem está do outro lado vai te julgar medindo a régua dele. Mas não caia nessa armadilha, porque Deus vai estar contigo, e entenda que durante o processo Ele vai te aperfeiçoar. Então, simplesmente leveza e deixe ser quem você nasceu para ser. Uau! E eu, a Cleri, né, falando para... É 15 anos atrás ou a Pode- Cleri de 15? 15 anos atrás. 15 anos Aham. atrás. Então, 15 anos atrás, eu estava começando esse processo que eu contei para vocês, né, de busca, e eu teria falado para ela que a minha vulnerabilidade, ela foi escondida. Até isso eu escondi com o meu orgulho. Então, eu teria deixado mais orgulho de lado, assumido mais a vulnerabilidade, as minhas fraquezas, literalmente, para quem não entende essa palavra, e eu teria mergulhado numa palavra, já que eu estou no meio de pastoras, vou puxar aqui, ó. Salmo 89:1. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca eu anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Então, não se trata aqui, em momento algum, Salmo está falando que você é incapaz, que você não é suficiente, que você é imperfeita. Ele está realmente dando uma ordem. Faça isso e seja fiel até a eternidade. Então, se eu tivesse essa visão até 15 anos atrás, eu teria começado mais cedo, resgatando a minha voz, que eu escondi por muitos anos. Uau. Amém. A Kellen, de 10 anos atrás, foi essa revelação que fala em Hebreus sobre sem fé é impossível agradar a Deus. E foi naquele momento onde eu falei para mim mesma, o que eu preciso é só ter fé. E a minha oração durante muitos anos foi, Deus, eu quero uma fé inabalável. Curta cada jornada, cada processo, cada cura, cada rejeição, cada abandono, cada afronta, cada perda. E aquela Kellen naquele momento, né, que eu falaria e voltando, foi o que eu me propus, a viver a jornada. Entender o propósito e a minha identidade, ainda que ela não estava formada, estava em formação. Hoje eu considero uma identidade formada, mas há 10 anos atrás estava em formação, em projeto, em propósito. Então, não olhar para as adversidades, mas fazer daqueles momentos de dificuldade e entender que aqueles momentos são processos.
e que curada e passando por aqueles processos, transbordaria na vida de muitas mulheres. Porque hoje, muitas vezes, não é sobre homens, a fé é do impossível, agradar a Deus. Ele conecta, ele coloca as pessoas certas na nossa mesa, na nossa frente. E quando aquela mulher chega ferida, machucada, contando uma história, a gente tem como dizer assim, né, Cleri? Eu sei, eu te entendo. Eu já vivi isso. Eu venci. Não, calma, deixa eu te contar meu testemunho. Então, às vezes, tem mulheres que podem estar assistindo a gente. Você fala assim, eu não entendo por que eu estou passando tantos processos. É porque lá na frente, esses processos vão virar em propósito e você vai transbordar na vida de muitas mulheres. Então, eu escolheria viver tudo de novo para ter essa fé do impossível. Amém. E saber que nós só precisamos ter fé para agradar a Ele. As demais coisas Ele coloca, Ele ajusta e Ele resolve. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Meninas, se fosse resumir tudo o que a gente falou, é que nós somos improváveis, somos Verdade. simples, muito improváveis, mas Deus acreditou em nós. E se Ele acreditou em nós, nós acreditamos nele. Nele. E assim vamos. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Eu fico muito feliz porque vocês estão rompendo, às vezes, limites que a geração de vocês não conseguiu. Chegou até aqui e vocês estão quebrando padrões. Nós estamos quebrando padrões que os nossos filhos não vão colher. Nós estamos dizendo, para em mim essa maldição. A partir de agora, isso não vai acontecer mais. Daqui para frente é nova história, é novos começos, é um novo de novo. Essa é a frase que eu tenho profetizado de novembro para cá, através de uma música que eu escrevi. Deus é um Deus que faz tudo novo e de novo, não importa quantas vezes precisar. Ele é um Deus de recomeços. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Sigam em frente. Vão na missão de vocês, salvem o maior número de pessoas que vocês puderem. Amém. Que o aprisco de vocês seja um gigantesco. Quem cuida de gente é pastora. Tá bom, Cleri? Quem cuida de Não gente é olha pra mim. pastora. Direto, viu? Tá bom? Eu já Tá bom, tentei dona Kelly? resolver isso com ela não aceita. Ela falou, Kelly é pastora. Eu falei, mas Foi eu sou literalmente. obreira, Tá bom, dona ela Kelly? é uma obreira. O Sim. resgate, Tô. né? Nós somos pastora. Identidade. Quem cuida isso, quem cuida de Identidade. gente é Identidade em pastor. Cristo. Nós vamos nos tornando, vamos melhorando. Igual nós somos mentora, as nossas profissões, mas isso já nasce de dentro para fora. Desde pequenininha, as senhoras eram boas em comunicação, as senhoras eram boas em aconselhar. Então, eram daquelas assim que a mãe falava, né? Olha, ela é muito boa, estudiosa, mas conversa na sala de aula. Tagarela. Então, cumpram a missão de vocês, o chamado. Amém. Eu estou à disposição para servir o ministério de vocês sempre Amém. que precisarem. Vocês têm uma amiga que mora em Brusque que ora por vocês. Amém. Foi uma honra estar aqui com vocês, ouvi-las um pouquinho, para poder ouvir o resto do meu dia, que eu sei que vocês têm bagagem, tá? Que Deus abençoe vocês. E o meu desejo é que eu escute o nome de vocês soprando por toda a terra, tá? Deus abençoe vocês. Um grande beijo para você que está me acompanhando. Foi uma alegria te receber nesse episódio. Eu espero que você saia inspirado daqui e comece a fazer o que você tem com as tuas mãos. Não fique esperando mais um mentor se levantar. Seja você um mentor, seja você um discipulador com as pessoas que estão ao seu redor. Comece em você com o que tem em tuas mãos, assim como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E deixa que do milagre é Jesus quem faz. É com Ele. Um grande beijo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão.